Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro da Mocidade Espírita, da Sociedade Espírita, Os Mensageiros da Paz. Hoje iremos abordar sobre o tema O Mancebo Rico. Você que é jovem espírita, que também é jovem, mas deseja conhecer a doutrina espírita, sejam todos bem-vindos. É um convite a todos vocês, todos aqueles também que querem conhecer a doutrina espírita, sejam todos bem-vindos a este primeiro encontro. E antes de iniciarmos, quero fazer um pedido. Deixe o seu joinha nesse vídeo, compartilhe ele para que ele possa ser levado para outras pessoas, outros jovens, outras pessoas que estão interessadas, estão curiosas, querem saber mais sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita. Compartilhe ele e ative o sininho para receber notificações de outros vídeos, de vídeos futuros do canal. Sendo assim, vamos iniciar nosso primeiro encontro com uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O óvulo da viúva. Jesus, estando sentado de fronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo lhe tirava dinheiro. E várias pessoas ricas tinham colocado muito. Mas lá veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, essa pobre viúva deu mais do que todos que colocaram no gasofilácio. Porque eles deram de sua abundância, ela deu de sua indigência, tudo o que tinha e tudo o que restava para viver. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecermos por estarmos reunidos aqui, pela tecnologia nos dar a chance de estarmos juntos, unidos de coração, mesmo que em cada um em seus casos, que nesse estudo possamos aprender muito, que cada um aqui possa ser mensageiro das palavras de Jesus, possa ser mensageiro das palavras dos bons espíritos, e levar todos os ensinamentos em prática para o dia a dia, para essa encarnação e para toda a vida eterna. Todos aqui tenham um domingo iluminado e uma semana de muito aprendizado. Que assim seja. Ok, então a gente vai falar, o tema de hoje é o Mancebo Rico. A Isa que vai conduzir a aula hoje. A gente vai dando apoio, ajudando ela, auxiliando. E se quiser começar, Isa, pode começar. Eu vou liberar para você aqui. Já está liberado já. Você pode compartilhar os seus slides. Beleza, vou compartilhar a tela então. Beleza, então. Bom, para começar a aula, eu vou contar a história, como o Vini falou, do Mancebo Rico, que está no livro Primícias do Reino, do Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E essa história fala sobre um jovem que ele era muito abastado. Ele vinha de uma família muito rica, morava numa casa grande, ele sempre tinha todos os bens materiais que ele queria. Só que mesmo assim ele não se sentia feliz, ele sempre sentia que faltava alguma coisa na vida dele, faltava algo no coração. E ele tinha uma grande inspiração de vida, que era competir numa corrida de biga. A corrida de biga, na época, né, era meio que a Fórmula 1 que a gente tem hoje em dia. Eram corridas, assim, de cavalo, né, e ele tinha essa aspiração de ganhar uma corrida de biga, competir e conseguir uma vitória para Israel. Até que um dia, um espírito muito iluminado chegou para ele, e era o espírito de Jesus. O mestre chamava o rapaz para seguir o seu caminho. Falava para ele: vende tudo o que tem, reparte com os pobres e você vai ter um tesouro no céu. Vem e me segue. Só que o jovem, né, aquelas palavras tiveram um efeito muito grande nele. Ele não sabia exatamente quem que era aquele espírito, mas ele sabia que era um espírito amigo. Ele olhou no fundo dos olhos do mestre, sentiu uma emoção que ele nunca tinha sentido antes. Só que mesmo assim, ele respondeu para o mestre que ele não poderia seguir os passos dele, porque ele tinha algo que ele precisava fazer antes, que era competir nas corridas de biga. Ele até falou para o mestre que se ele quisesse, ele poderia dar dinheiro, ele poderia ajudar o mestre, né, de modos materiais, mas o mestre não aceitou. Ele falou que ele queria que o mancebo seguisse os passos dele no caminho do bem. Mas o mancebo insistiu e falou que as corridas de biga, mesmo assim, eram mais importantes para ele e era o que ele queria fazer no momento. Então, ele abandonou o mestre ficou ali em sofrimento,
E uma semana depois, esse jovem, ele chegou na cidade aonde ele ia competir essas corridas. Essa cidade era a capital do ócio, capital do prazer, e ele foi lá para discutir os últimos detalhes da corrida. Quando ele chegou na corrida, estava ali, na emoção ali, querendo ganhar, mas aconteceu algo inesperado com esse jovem. Mesmo com toda a prática, todo o treino que ele teve, aconteceu uma coisa que ele não achava que ia acontecer. Vou mostrar um vídeo agora que vai mostrar para vocês o que aconteceu com esse jovem. Bom, esse vídeo ele é do filme Ben-Hur, né? Ele, na verdade, a gente colocou ali para ilustrar como que eram essas corridas de biga e o que aconteceu com esse rapaz, com o mancebo. Então ele caiu da biga que ele estava correndo e ele foi pisoteado por cavalos. E nisso ele acabou se machucando bastante. Bom, enquanto ele estava desencarnando ali depois de ser pisoteado pelos cavalos, ele sentiu Jesus se aproximando e abraçando ele. E mesmo estando cheio de sangue, estando cheio de machucados e desencarnando, o jovem olhou para Jesus e sorriu. Bom, a partir dessa história a gente queria perguntar algumas coisas aqui, né? Vamos refletir se o destino desse rapaz poderia ter sido diferente, se ele poderia ter seguido outro caminho, se ele estivesse acompanhado os passos de Jesus. Vocês acham que ele teria talvez tido um destino melhor, ou talvez a mesma coisa pudesse ter acontecido? O meu pai, ele fala que nada que acontece à toa, né? Sempre tem um porquê. Então, às vezes, por exemplo, assim, daqui 2 semanas eu tenho uma viagem de avião lá para São Paulo. Aí chega, eu fico doente. Uma gripe, né? Descubro alguma coisa na minha família e não vou. Aí depois eu fico, nossa, poxa vida, planejei por tanto tempo, né? Procurei, achei a viagem, por que eu não posso fazer? Por que foi destino? Foi o quê? Às vezes poderia ter acontecido outra coisa pior, né? Poderia ter chegado lá, o avião poderia ter caído. Aí é um exemplo um pouco mais radical, né? De só por que ia cair o avião exato naquele momento, né? Mas acho que deu para entender. Sim, com certeza. O que aconteceu ali com ele, né? Como a gente falou, apesar de ser algo radical, apesar de ter acontecido uma tragédia, foi para que aquele mancebo pudesse aprender alguma coisa. E, a princípio, assim, olhando para essa história, né, a gente pode interpretar de uma maneira um pouco errada, a gente pode olhar e pensar, nossa, mas Jesus queria que ele abdicasse de um sonho dele. Só que se a gente observar bem, o jovem, ele queria participar de um esporte violento, ele queria ir para uma cidade que, como a gente falou ali, era a capital do ócio, do prazer. E, como falou no começo da história, ele não se sentia feliz, ele não se sentia realizado com aquela busca. Então, será que aquilo realmente era algo que ia fazer bem para ele? Então, Jesus não estava pedindo para ele abandonar toda a sua personalidade, abandonar todos os sonhos. Jesus estava pedindo para ele olhar por um outro lado, olhar pelo caminho do bem, olhar pelo caminho do aprendizado. E era nesse sentido que Jesus estava pedindo para o jovem seguir ele, né? Então, e a próxima pergunta é: o jovem deixou de seguir o caminho de Cristo porque ele queria participar de uma corrida de biga. No nosso cotidiano, o que essa corrida de biga pode representar? O que vocês acham? É que a Julie falou ali que não é só da renúncia, mas elas entendem o seu papel como ativo em prol da humanidade. E é exatamente isso, elas entendem a responsabilidade que elas têm como pessoas que estão ali, que são jovens, que têm essa vontade, né, de espalhar essa palavra do bem. E eu acho que no cotidiano a gente cria muitos empecilhos para afastar da espiritualidade.
Então, eu acho que a corrida de briga a gente pode relacionar talvez com vícios, seja droga, bebida, ou até coisas mais do cotidiano ainda, como, por exemplo, até celular, redes sociais, videogame, que são coisas que a gente acaba, né, não tem problema você, por exemplo, ficar jogando ali um pouco, mas depois de você ficar 3 horas ali rolando o feed do Instagram, é algo que vai te trazer prazer no momento, mas depois você vai se sentir vazio, igual o jovem estava se sentindo no começo da história. Porque não é algo que vai agregar para você, para sua espiritualidade, né? Então, o caminho que Jesus queria que ele seguisse era o caminho da auto-melhora, de olhar para dentro e pensar o que, que eu realmente preciso, e não, tipo, coisas que vão fazer eu me sentir feliz momentaneamente, né? Eu acho que a próxima pergunta a gente meio que já respondeu, né? Que é, na sua opinião, o jovem acertou em suas escolhas. Eu acho que o que a gente falou aqui responde, né? Que ele optou pelo passageiro, optou pela vida material em oposição à vida eterna, né? Então, só de ver as consequências que isso trouxe, a gente já percebe que as escolhas dele não foram as mais corretas. Só que a gente percebe que mesmo assim, mesmo quando ele estava lá desencarnando, após ter tomado uma escolha errada, Jesus estava do lado dele. Então, em nenhum momento Jesus abandonou ele. Jesus nunca faz isso com nenhum de seus irmãos, né? E a próxima pergunta é mais reflexiva, assim. Se você sente que em alguma situação na sua vida você agiu que nem o rapaz. Essa pergunta é mais para a gente refletir mesmo, assim. É normal no nível de evolução que a gente está. Todo mundo vai agir dessa maneira em algum momento. Porque nesse mundo de provas e expiações que a gente está, a gente ainda acaba sendo muito ligado à matéria. Então é inevitável. Todo mundo vai ter momentos em que a gente vai colocar coisas terrenas em primeiro lugar na nossa vida, mas a gente sempre tem que ter em nossa mente que essas coisas são passageiras. Essas coisas podem trazer uma felicidade momentânea, só que em algum momento isso vai ficar para trás porque as coisas eternas vão se sobressair, né? Então a gente sempre tem que fazer essa reflexão sobre o que a gente tem colocado em primeiro lugar na nossa encarnação. Então, de forma alguma, a gente quer passar uma mensagem aqui que é errado você estudar, que é errado você ter uma profissão e ter sonhos dentro da profissão, às vezes até sonhos de viajar para algum lugar, comprar alguma coisa, ter uma casa própria. Isso não é errado, só que a gente sempre tem que lembrar que essas coisas são passageiras. Elas são deste mundo, né? E de modo algum a gente deve deixar o espiritismo de lado para focar só nessas coisas. Então, muitas vezes a gente cria, né, como a gente estava falando agora, a gente cria empecilhos para ir no centro, para ir na mocidade, às vezes para assistir uma palestra, né? Muitas vezes, tipo, agora, nesse momento que a gente está, assim, a gente pensa, eu vou ter uma prova terça, então eu não vou participar da mocidade domingo, porque eu quero estudar ou porque eu quero descansar. E eu falo isso por experiência própria, porque quando eu estava no meu ano de vestibular, né, faz algum tempinho já, mas muitas vezes eu pensava, poxa, será que esse tempo que eu vou ali na mocidade eu não poderia usar para estudar ou para estar dormindo, assim, descansando para o resto da semana? Só que uma coisa que eu sempre percebia é que nas semanas que eu ia na mocidade, nos domingos que eu ia na mocidade, o resto da semana fluía de uma maneira muito mais leve, sabe? E isso não significa que, tipo, eu vou na mocidade domingo e tudo vai dar certo na minha semana, eu vou tirar 10 na prova e vai dar tudo certo. Não é isso. Mas é que, por exemplo, se as coisas não saírem do jeito que você quer, você vai ter uma base para lidar com isso melhor. Você vai entender melhor o porquê dessas coisas estarem acontecendo. Então, a gente percebe que, nossa, tipo, quando a gente está bem com a nossa espiritualidade, isso vai influenciar em todos os outros aspectos da nossa vida de uma maneira muito positiva. Então, e a gente tem que pensar também que a mocidade, ela também é uma escola, só que na escola normal a gente tem provas, na mocidade a gente não tem. Só que a gente também coloca isso em prática, coloca isso em prova no nosso dia a dia. As provas que a gente tem, onde a gente coloca em prática a teoria que a gente aprende na mocidade, elas acontecem segunda, terça, quarta, ao longo da semana a gente vai recebendo várias provas e a gente vai pensar, poxa, isso eu aprendi na mocidade, como que eu posso lidar com isso de uma maneira mais leve, de uma maneira mais espiritualizada, né? E é assim que a gente vai se conectando com a nossa espiritualidade, e essa é a importância da gente estar aqui domingo também, conversando, refletindo sobre isso, porque isso faz diferença, tipo, a gente vai levar isso ao longo da semana, ao longo da encarnação, das outras encarnações também.
O próximo slide é uma frase da história, né, da primeira história, só para que dá-me a ti próprio eu te oferecerei aventura sem limite. Então, é uma mostra de como, quando a gente segue o caminho de Jesus, quando a gente segue esse caminho da auto-melhora, a gente vai ser recompensado muito positivamente por isso, né, em todos os aspectos da nossa vida. E, agora é a próxima história. Beleza. Essa história se chama A Tentação do Repouso, e ela está no livro Pai Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito Membe. Essa história fala sobre um arado. Um arado, para quem não sabe, é um instrumento que usa assim no campo, né, para arar a terra. E esse arado ele era muito trabalhador. Ele trabalhava dia, noite, chuva, sol, incansavelmente. Só que nesse campo que ele vivia também viviam muitos vermes. E esses vermes, como mostra ali na figurinha, né, eles viviam atazanando esse arado. Eles viviam falando coisas no ouvido dele, falando que ele trabalhava muito, que ele parecia cansado, doente, questionando, né, por que ele trabalhava demais, falando que aquele lavrador, que aquele agricultor estava explorando ele. E com o passar dos anos, o arado ouvindo isso todos os dias, aquilo começou a entrar na cabeça dele, né? Ele começou a pensar, não, eu realmente preciso descansar um pouco. Até que o lavrador percebeu que o arado queria um repouso, e ele deixou ele repousando, né? Deixou ele encostado num canto do milharal, jogado ali para ele ficar um tempo ali no repouso. E enquanto ele estava lá, os vermes se aproximaram em massa e começaram a fazer buracos assim nesse arado, tanto que esse arado, ele, depois de um tempo, começou a ficar podre. E daí ele se arrependeu e ele queria voltar para o trabalho, só que daí já era tarde demais, porque ele já estava podre, ele já não tinha a mesma utilidade do que antes. Já não poderia mais ser utilizado. A reflexão que a gente queria trazer com essa história é qual que é a importância do trabalho voltado ao bem em nossas vidas. Um adendo aí, rapidinho. O que aconteceu lá com o jovem? O João. Lembra que o João falou? Ah, mas esse jovem lá que conversou com Jesus, ele provavelmente estava assim, sendo influenciado, né? Também por obsessores que queriam desviar ele do caminho, né? O que aconteceu com ele depois? Aconteceu o que a gente viu ali, né? Esse arado, chegou os vermes lá, né? Ah, mas você tá meio cansado, fica aqui, se esconda dele lá, não deixa ele pegar você pra você trabalhar. Fica num canto lá, jogado, e aproveita lá, fica uma semana, um mês, um ano. Descansando. Descansando, sem fazer nada. Aí o que aconteceu? Vieram aqueles vermes ali e comeram ele, né? Apodreceu o arado. O arado é como se fosse um equipamento que ele usa para fazer sulcos na terra, fazer buraco na terra para plantar. Então, ele afofa a terra, ele revira a terra, né? Isso. E aí, lembra que o João comentou ali da obsessão, gente? Entende? Ficam lá, não levanta não, fica aí, fica na cama, não precisa ir na evangelização, não precisa trabalhar, né, ir lá ajudar numa sopa, ajudar na evangelização, entende? Ajudar uma criança carente a ler, porque vocês já são maiores, né? Por exemplo, lá no nosso grupo mediúnico, um dos que eu participei, né, que agora tá tudo meio parado, né? Assim, parado entre aspas, porque a gente já voltou com um grupo um mês atrás. E agora com o novo decreto, nós estamos seguindo o que está na lei, né? Mas na terça-feira a gente vai fazer o encontro online de estudo e radiação, né? Na mediúnica, hein, gente? Então, da obsessão ali, que alguns não sabem. O que é obsessão? A obsessão é influência, né? Um poder que um espírito desencarnado, né? Que já não está com o corpo carnal, né? Que está no mundo espiritual, quer exercer sobre nós, né? Sobre nós que estamos encarnados, somos espíritos também, estamos reencarnados. Então, conforme a história que a Isabela contou ali do espírito Meimei, nós viramos um arado de madeira, que o arado ali ele tem uma parte de metal na ponta dele, uma outra parte ele é de madeira, e tem um acessório dele que dá para puxar, né, para arrastar, pode ficar no cavalo, pode ser, o próprio homem pode puxar, o próprio homem pode usar esse arado para puxar
para arar essa terra, né, para cultivar essa terra. Então o verme comeu ali, deixou carunchado, virou assim, apodreceu a parte de madeira dele, então não tem mais utilidade na peça, no conjunto. Então às vezes é assim que esses espíritos eles minam, né, vão comendo assim as essências espiritual da gente, né, aos poucos, né. Quando a gente vai ver, a gente virou um trapo humano, como eu disse sim para você, um trapo, desculpa falar, que é meio forte isso que eu vou falar, um trapo humano, um andrajo. Aquele Rafael do conjunto Dominó lá, se vocês forem pesquisar na história no YouTube, a história de Rafael do Dominó, do sucesso, da fama que ele tinha, que ele chegou às ruas de São Paulo usando crack. Ele chegou a comer até para tentar se matar, gilete, caco de vidro, umas coisas assim que ele fez, umas loucuras. Nas festinhas que ele ia lá em São Paulo, quando começou a carreira dele, primeiro ofereceram bebida alcoólica, depois um baseado de maconha, depois foram as outras drogas mais pesadas. Daí, naquele atrativo, vieram aquelas conversas, né? Foi criando um clima, né? Sabe aquela nuvem, aquela psicosfera? Foi criando tudo aquilo, né? Então, aquele momento, aquela energia, aquelas pessoas reunidas, criaram todas as condições, né? Para acontecer aqui, para ele acabar mergulhando naquele caminho que foi sem volta para ele, e hoje, se ele saiu, está em luta ainda, porque ficam assim as marcas profundas, né? Como se diz, o comprometimento, como é que o Espírito Bezerra de Menezes fala assim, fica assim impregnado aquilo, sabe? Fica impregnado que às vezes é tão difícil para o espírito, aquilo que a Isadora falou, que a gente tem que lutar mesmo, tipo, não deixar mas eu fiz aquilo. A Júlia comentou ali, a Júlia tá sem áudio, né? A Júlia comentou assim, acredito que alguém tenha passado em algum momento por isso, e a gente possa passar ainda, e a Júlia tá certa no que ela comentou, mas que a gente pode ter passado por isso, a gente tá aí no nosso caminho. Então é naquela hora que a gente diz, não, eu não vou passar corrida de biga agora, eu não vou, eu vou para a mocidade, eu vou para reunião de mocidade hoje, né, eu vou ganhar aquele pão espiritual, aquela bênção de luz que vai me ajudar, é uma felicidade maior, não vai ser aquele vazio como aquele jovem rico, não vai ser aquele vazio como o arado de madeira. O arado estava lá, ele achava que ele era inútil, não sei o quê, né? E o que aconteceu? Foi descansar no canto do campo, e o que aconteceu com ele? Os espíritos falam assim, as energias mais vitais, mais sutis que nós temos, né? Muitas vezes elas são compartilhadas por vampiros espirituais. Eles sugam, né? Ficam ali sugando, como se fossem, né? Um vampirinho que sugasse o nosso pescoço, né? Entre aspas, né? Igual né? Aquele, como é que se diz lá, o chupim. O chupim aqui quem é de Curitiba, dessa região aqui, né? Não sei se no Rio de Janeiro tem, Júlia. Aquela pardaizinha do reino, a tico-tico. O chupim vai lá, bota no ninho, joga os ovos do tico-tico para fora e bota o ovo dele lá. E no fim acaba o quê? Ela cria o filhote dele, né? Então ele acaba parasitando, ele é um parasita, né? Ele é tipo um verme, né? Ele vai sugando o que tem de melhor lá. É isso aí. Igual aquelas lombriguinhas que ficam no meio, lá no intestino da gente, lá, sugando a comida, lá, o que tem de melhor, né? Se a gente não cuidar, a pessoa fica com anemia, acaba enfraquecendo, né? E vai para o hospital, e em alguns casos vai até acaba morrendo, porque tem uma infestação que nós chamamos de saúde. Fica aquela infestação de verme, de lombriga, de outros parasitos, né? E acontece isso. Ou então acontece de uma forma mais grave ainda. Ela vai... que eu ouvi falar na solitária, na tênia. Tem 2 tipos de tênia, a Solium e a Saginata. A mais comum é a Solium. Ela vai para a cabeça da pessoa, e lá ela forma umas canjiquinhas lá, que dá, se tratar a tempo, você salva. Se não tratar a tempo, a pessoa acaba morrendo, porque os ovinhos eclodem lá dentro da cabeça da solitária. Então, é assim, às vezes, esses vampiros, esses parasitas espirituais também, porque esses parasitas contaminam a gente deixa se contaminar, a gente deixa, que a responsabilidade é nossa sempre. Deixar se contaminar
Daí tem que pedir o socorro de tudo que é lado, né? E às vezes a gente também tem aqueles falsos amigos, né? Que não são amigos, são inimigos, na verdade, né? Que ficam lá na nossa cabeça. Vamos lá, João Carlos, vamos lá, Vinícius, vamos lá, Matias, vamos lá, Isabela, né? Vamos fazer isso assim. Mas não, né? A gente não pode ser, tipo, igual o Pinóquio que fugiu da escola, foi lá e não entrou no caminho errado, e o papai falou, o Gepeto falou, Pinóquio, meu filho, não vai para a escola, né? Não foge, né? Mas não, ele ficou seduzido, ele ficou encantado por aquela aventura, pelo circo, por aquela festa, aquela algazarra, e no fim foram lá e prenderam ele, né? Isso aí. E acho que a gente sempre tem que lembrar também que esse trabalho ele é um dom que Deus dá pra gente, né? Não é um fardo, não é um peso, é um dom que a gente recebe e que vai fazer muito bem para a nossa saúde física, vai fazer bem para a saúde mental. Então, é importante lembrar que a gente está sempre se referindo a esse trabalho voltado para o bem, né? Voltado à nossa auto-melhora e auto-melhora do mundo que a gente vive também. Bom, e a gente percebeu ali na história que o arado entrou numa situação de ócio. Então ele ficou descansando por muito tempo e ele simplesmente não conseguiu sair daquela situação, né? E por que é tão fácil assim você se acomodar e tão difícil sair dessa situação de ócio? Bom, eu trouxe aqui para exemplificar uma lei que a gente ouve falar assim na escola, né, quando a gente está estudando física, uma lei de Newton que é a lei da inércia, que diz que um corpo em estado de repouso tende a continuar em estado de repouso. Então é muito fácil para a gente, quando a gente está lá mexendo no celular, quando a gente está assistindo série, quando a gente está dormindo, continuar fazendo esse tipo de coisa. E a gente não está dizendo aqui que é errado ter momentos de descanso, momentos de lazer, muito pelo contrário, né? É extremamente necessário, assim, a gente descansar, a gente ter esses momentos. Só que o problema é quando a gente fica acomodado e a gente fica vivendo só com base nisso. Então a gente entra nessa zona de conforto e a gente não sai disso. E como que a gente vai aprender dessa maneira, né? Continuando sempre na nossa zona de conforto, fazendo sempre as mesmas coisas, sem você olhar para o outro, olhar para o que o outro está precisando, sem olhar realmente para dentro de você, só fazendo algumas coisas superficiais ali para passar o tempo. E é realmente muito fácil a gente ficar nesse tipo de situação e a gente não conseguir sair disso. Só que isso vai ser muito prejudicial para a nossa evolução, isso vai atrasar um monte a nossa evolução, a gente não vai conseguir se melhorar a cada dia se a gente ficar apenas nesse estado de zona de conforto, né? Mas então, é daí que entra a importância do trabalho espírita. E a gente, como jovens espíritas, a gente é como um mancebo rico na história. A gente ainda tem uma força muito grande, uma energia muito forte, uma determinação, assim, né, de ter essa ideia de que a gente tem uma vida inteira pela frente, tem essa, né, como jovem ali na história do mancebo rico, a gente tem essa vigorosidade, digamos assim, e a gente precisa refletir o convite de Jesus para a gente. A gente precisa pensar todos os dias como que a gente pode aplicar o espiritismo, o trabalho voltado para o bem no nosso cotidiano. A gente tem a responsabilidade de ser continuadores da tarefa de Jesus. E como a gente disse, a gente não deve levar isso como um peso, e sim como um presente que Jesus dá pra gente, né? Jesus dá essa oportunidade de melhora, essa oportunidade de a gente se ajudar e ao mesmo tempo ajudar os outros. E é uma oportunidade que a gente tem aí, que a gente tem que agarrar. Né? A Isadora falou tudo, agora ela tá suave, né? Uma linguagem bem jovem, né? Suave agora, né? Estamos suave. Ela trouxe uma outra versão, né, Isadora? O jovem espírita é um mancebo diferente, que ele faz uma escolha diferente. Né? Esse foco assim, positivo que você colocou é um foco que é a nossa realidade mesmo, né? E o quanto a gente se sente leve, né? Até eu senti leve aqui, Isadora, quando você falou isso. Eu senti leve. Vocês não sentiram? Assim, quando ela falou que tantos benefícios que isso traz pra gente, né? Aquela alegria, aquela vontade de estar presente, de compartilhar, né?
de ter aquelas respostas, é um alimento espiritual, é uma hora, é um momento de que a gente ora, na hora que a gente estuda, que a gente está em comunhão espiritual, é a hora que a alma respira, é aquela hora que a alma está respirando, ela está deixando sair aquelas coisas que não são boas dela, e está deixando as coisas boas entrar, e também ela está irradiando e doando as coisas boas que ela tem, né? Como uma flor perfumada, como uma flor maravilhosa, um fruto, né? Ela está exalando aquele néctar espiritual dela, aquela cor, aquela coisa, as coisas maravilhosas que a gente tem com a gente, como aquele mancebo né? Como mancebos que somos ricos realmente, somos abençoados, somos aquinhoados assim, com essas bênçãos para fazer bom uso dela, né? E está fazendo bom uso delas, né? Especial, porque é um convite, vocês vejam bem, esse tema de hoje é um tema provocativo e convidativo ao mesmo tempo. Hoje está sendo uma aula muito, está provocando ideias na gente, está convidativo, porque nós vamos ter o ano inteiro pela frente. Vai ser um ano de bênçãos, de luzes espirituais, né? Aquilo que a Isadora falou assim, Jesus está numa verticalidade, assim, nessa posição, é o céu, né? São os bens espirituais que vêm do alto, que vêm do maior, né? Tipo, a gente tem uma impressão que está em cima, está lá no céu, mas é uma coisa que está na vibração sutil, na vibração elevada, no maior espiritual, né? E nós humanos, aquele jovem, aquele mancebo lá, que ela comentou na história, estava o quê? Na verticalidade, né? O que é a verticalidade? Essa linha aqui que está mais no chão, que está mais terra, que está mais paralelo aqui com a gente, né? Então, a vertical que é o divino, que desce, que vem de cima para baixo, e o horizontal é aquilo que está aqui embaixo. Então, graças a Deus, que Deus não abandonou a gente, né, mocidade? Não abandonou nós, não nos abandonou, não. Né? Aos nossos pais, aos nossos amigos, à humanidade, mesmo aqueles que não são espíritas, né? Mesmo aqueles que até não professam, não seguem nenhum credo, né? Assim, de fé, de oração, de espiritual. Mas Deus não desampara, né? Só que assim, tem aquele que vai chegar antes na linha de vitória, né? De conquista espiritual, de bem-aventuranças. Quem participou da mocidade do ano passado foi trabalhado, né? Ao longo de quase todo o ano, o quê? Com as bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha. Então, a gente vai receber essas bênçãos todo dia, cada dia que tem uma vitória, a gente já está recebendo essas coisas boas, né? É o pai que consegue um emprego, é a mãe que consegue um emprego, você tem ânimo para ir na escola, né? Fazer suas provas, passar no vestibular. Não é que você vai ficar sentadinho lá e você vai fazer oração e você vai passar no vestibular. Não é isso. Você vai ter que estudar. Você vai ter que suar a camisa ali. Mas Deus vai estar te dando a força, o discernimento, os bons espíritos vão irradiar sobre você, vão te fluidificar, vão te magnetizar, e você vai... os pensamentos vão ficar mais claros, você vai ficar com mais ânimo, você vai ficar mais encorajado a fazer suas coisas, né? As coisas boas que a Isadora falou, material, que não é ruim você ter uma boa alimentação, um computador, um celular, fazer uma viagem, coisa e tal. O que a gente tem que evitar, o que é? O que não é bom para nós. Paulo, que é um discípulo, Paulo apóstolo, que foi um dos pregadores da doutrina cristã, do cristianismo, ele faz uma das cartas que Paulo fez, das várias cartas que ele fez, assim, tudo nos é lícito, tudo nós podemos, nós temos livre-arbítrio, mas nem tudo nos convém. Às vezes você está ali, eu vou. De repente vem uma coisa assim na tua cabeça, não, eu não vou. É um bom espírito, é teu guia espiritual, é o teu anjo da guarda que vem ali e te advertiu. Não, espera aí, né? Às vezes é um espírito familiar que já está mais evoluído, ele vem ali e te dá aquele up, irradia, vamos ajudar ele. Daí, de repente, vem aqueles vermes lá, os parasitas lá, os maus espíritos lá, que queriam corroer o arado de madeira. Não, vai lá, faz isso, né? Então, ao longo desse ano, né, e dos anos vindouros,
vai ser o desafio. Eu tenho certeza que quem está participando desse encontro nosso de mocidade de hoje, como eu também, aplico isso para mim também, né? É uma lembrança, uma recordação, um avivamento, né? De coisas boas para nós, para a gente perseverar. Exatamente. E acho que é importante frisar ali que o João falou que não é nem só a prática e nem só o estudo, né? A doutrina espírita, ela alia os dois. Então é muito importante a gente estar sempre estudando as obras básicas, estar sempre lendo, se informando sobre o espiritismo, e assim como é importante a prática também, né? A prática voltada à caridade, a prática voltada ao amor. Não adianta a gente só estar assistindo uma palestra, estar vendo uma aula no domingo, daí no resto da semana a gente faz um monte de coisa que está em desacordo com o que a gente aprende na doutrina, né? Então, tem muito isso da prática aliada à teoria, né? Então, por isso que a gente diz que em todos os aspectos da nossa vida, a gente consegue colocar o espiritismo em prática, a gente consegue lidar com as coisas de uma maneira mais espiritualizada, assim, né? E a gente trouxe uma frase aqui também que acho que fecha bem assim o que a gente falou, que é o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Então, o bem que a gente pratica volta pra gente, né? E é aquela capacidade que a gente tem de mudar o mundo, que vai refletir na gente, vai refletir na nossa auto-melhora. E aqui a gente trouxe uma frase para reflexão também, uma reflexão final, que como você pode contribuir para fortalecer a mocidade? Cada um tem algo para acrescentar, né? Ano passado a gente fez o nosso projeto do Instagram, a gente ainda está com o projeto, né? Mas a gente via que cada um tinha uma coisa para fortalecer. Alguma pessoa na música, outra pessoa na edição, outra pessoa ali na narração. Então, em todo projeto voltado para o bem, aqui na nossa cidade, cada pessoa pode contribuir de uma forma, pode, né? A vibração de cada um é importante para fortalecer a mocidade que a gente tem e fortalecer ainda mais nesse ano que a gente está começando agora, né? Bom, eu acho que com essa frase final dá para a gente refletir, assim, que, sem dúvidas, cada um tem algo muito interessante e extremamente importante para agregar para a mocidade. E é essa junção, né, das qualidades e do que cada um tem para agregar que vai fazer a mocidade ser ainda mais especial e crescer ainda mais e vai construir toda essa rede boa de vibrações, né? Isso aí. Eu quero Então, deixar uma mensagem também. Eu quero agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui trabalhando com vocês. Quero agradecer pela aula da Isadora. Maravilhosa aula, essa dedicação, esse preparo. Agradecer a todos vocês, jovens que estão aqui. A todo o grupo no WhatsApp também, que essas boas energias, né, essa vibração muito boa chega até eles também, as famílias deles, também aos familiares, gente. A Júlia, quero agradecer ao João, né, pela participação dele, assim, pelo todo o conhecimento que ele compartilha com vocês. Ele tem muito conhecimento, a gente aproveita. Ele tem vivência, então enriquece as aulas, né, esse preparo que a Isadora trouxe também, muito bom, Isadora, é isso mesmo, tá no caminho. E todos vocês, gente, todos vocês, eu quero agradecer muito de coração, e essa reflexão que a gente quer deixar mesmo, como você pode contribuir para fortalecer a mocidade, até a vibração de vocês, assim, essa vigilância, esse esforço de vir aqui, de praticar depois e orar pelo grupo, é uma contribuição, e também com todos esses projetos, gente, é uma maravilha, a participação de vocês aqui é maravilhosa. Então, quero agradecer muito a Deus por tudo isso. É isso aí, gente. Então tá, quem quiser falar, fazer a pré-encerramento? fazer para encerramento. Vini, eu posso tentar fazer a prece? Pode fazer. Vou tentar, né? Porque eu não sei fazer direito. Posso começar? Pode começar. Pode, meu anjo. Peraí. Ai, calma aí.
O negócio caiu do meu ouvido. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar aqui e... Ai, meu Deus do céu. Eu não sei fazer. Não consigo. Sou muito ruim de fazer prece, tio. Vamos, continue. Ainda bem, Quem tá gostaria de bom. dar continuidade na oração da Isabela? Vai, tá certo. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Obrigada por esse belo dia, Sai. E que todos tenham muitos ótimos dias. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Chegamos ao final deste encontro. Você que está conosco, você é muito especial. Nós agradecemos por sua presença. Que Deus o abençoe e o fortaleça na sua caminhada. E eu convido você a me acompanhar numa oração final, encerrando este encontro maravilhoso que todos nós tivemos. Então, vamos mentalizar Jesus, o nosso mestre, irmão e amigo de todas as horas, de todos os momentos. Vamos pensar no bem, mentalizar imagens boas que trazem alívio e felicidade. Pedimos a Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, proteção e amparo para todos os sofredores, todos os irmãos que estão passando por dificuldades. Pedimos aos médicos Então vamos mentalizar Jesus, o nosso mestre, irmão e amigo de todas as horas, de todos os momentos. Vamos mentalizar imagens boas, ambientes calmos, de muita luz. Você, irmão, que está comigo, junto comigo fazendo essa prece, possa mentalizar o bem nesse momento. E pedimos a Deus proteção, amparo, fortalecimento para todos os nossos familiares, para os espíritos encarnados e desencarnados que estão passando por sofrimento, dificuldade, nesse momento que todos passamos. Rogamos força e proteção, Senhor, aos médicos, enfermeiros, às pessoas que lidam com a limpeza dos hospitais, a todos os que precisam trabalhar nessa pandemia. Pedimos a esses irmãos que sejam todos fortalecidos, protegidos, abençoados, Pai. Que todos, também os jovens, de todas as religiões, todas as crenças, aos espíritas, também a todas as pessoas que estão passando por muita dificuldade, sejam protegidos, fortalecidos. Que nossas melhores energias, construídas pelo trabalho do bem, refletidas nesses ensinamentos que recebemos nesse encontro, que possamos irradiar muita luz, pedindo ajuda aos bons espíritos para que sejam levadas a todos esses irmãos, tirando o desespero, a ansiedade, livrando da depressão. A todos os irmãos também, aos jovens que participaram do encontro e todos que participam da Mocidade Espírita dos Mensageiros da Paz, também sejam fortalecidos,
protegidos, abençoados. Que suas famílias também sejam protegidas contra o mal, contra essa doença, sejam fortalecidos e abençoados também, Senhor. E os irmãos que estiveram conosco sejam também protegidos, trazendo alívio às dificuldades que cada um possui, está tendo, está passando nesse momento, os desafios que a vida impõe. Que esses nossos irmãos sejam protegidos, fortalecidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha-nos o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso, cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos de todo mal, pois a ti pertence o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.